Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela vida, pela saúde e pela paz. Queremos te convidar para estar conosco neste estudo da lição. Muito obrigado por tua presença, em nome de Jesus. Amém. Lição de domingo, 16 de junho. Lealdade a Deus e a sua palavra. Pergunta número 1. Como devemos nos relacionar com a verdade? Vamos ler Provérbios 23 e outros versos. A palavra de Deus nos ensina: compra a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria, a disciplina e o entendimento. Então nós devemos aqui, por esse verso, adquirir sabedoria, a verdade, aprender sobre a verdade, e a disciplina e entendimento. Próximo verso, João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a verdade nos liberta, e a verdade nós só podemos encontrar estudando a palavra de Deus. Próximo verso, João 17:17. Santifica-os na verdade. A sua palavra é a verdade. Então, onde nós encontramos a verdade de Deus? Na palavra de Deus, não é? Então, nós devemos encontrar a verdade fazendo um hábito na nossa vida, lendo, estudando e memorizando a palavra de Deus. Ao longo dos tempos, o grande conflito tem sido uma batalha entre a verdade e o erro. Satanás é mentiroso. Ele é o pai da mentira. E Jesus é o autor da verdade. A verdade que liberta do engano está na palavra de Deus. A Bíblia mostra toda a estratégia satânica e revela os planos divinos. Então, tudo que é do mal, a Bíblia esclarece. E tudo que é do bem, Deus nos mostra em sua palavra. A Bíblia é a lâmpada para os nossos pés. Isso é uma comparação, não é? Para quem, por exemplo, está no escuro. Quem está no escuro caminhando, o que ele precisa? Precisa de uma luz, uma lâmpada para fazer o quê? Caminhar em lugar seguro. É isso que a Bíblia é para nós. A revelação das palavras de Deus traz luz e dá entendimento aos simples. Então, mesmo a pessoa que tem pouco conhecimento, ou tem um problema de discernimento, ela encontra luz e entendimento, porque Deus promete isso em sua palavra. As palavras de Deus são em tudo verdade. Pergunta número 2. Que garantia o apóstolo nos dá a respeito da profecia? E que ilustração ele usa em relação à importância da palavra profética? Nós vamos ler o que Deus vai nos ensinar em 2 Pedro, capítulo 1, versos 16 a 21. Aqui nós lemos: porque nós não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pois nós mesmos fomos testemunhas oculares de sua majestade. Ou seja, eles viram por si mesmos, não é, o poder de Jesus Cristo. Eles foram, aqui diz, testemunhas oculares, quer dizer que eles viram o poder de Deus. Verso 17. Porquanto Jesus recebeu
de Deus o Pai honra e glória, quando pela glória magnífica foi dirigida a seguinte voz a Jesus: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então Deus Pai disse que Jesus é o Filho amado dele e que Deus tem muita alegria. Verso 18. Ora, essa voz vinda do céu nós ouvimos estando com ele no Monte Santo. Verso 19. Temos assim uma palavra profética tanto mais firme, a qual fazeis bem em atendê-la, como a luz que brilha em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Verso 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, mas sim santos homens de Deus falaram, movidos pelo Espírito Santo. Então, essa é a nossa garantia. Primeiro, que Deus é o autor de todas as profecias, de toda a Bíblia. Porque a Bíblia não é inspirada por homens, não foi as pessoas que tiveram vontade e começaram a escrever, não. Eles foram inspirados pelo Espírito Santo. E nós cremos que as palavras proféticas não são mentiras, não são fábulas inventadas. Não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, ou seja, alguém que criou, as palavras da Bíblia. As profecias iluminam o caminho. Isso comparado à vida espiritual é o seguinte: a gente não tem conhecimento próprio. Nós andamos em trevas quando não temos conhecimento de Deus. E é a palavra de Deus que ilumina, ou seja, nos dá conhecimento daquilo que precisamos aprender para distinguir a verdade e o erro e não cairmos nos erros. As Escrituras Sagradas são apresentadas ao povo de Deus como uma proteção contra a influência dos falsos ensinadores e o poder ilusório dos espíritos das trevas. Satanás, ele usa todos os meios possíveis para impedir os seres humanos de obter conhecimento da Bíblia. Por quê? Por que ele faz isso? Porque os ensinos da Bíblia são aqueles ensinos que mostram, desmascaram os enganos de Satanás. Em breve, o último grande engano aparecerá diante de nós. Veremos o anticristo realizando seus atos miraculosos. A contrafação se parecerá tanto com o verdadeiro que será impossível distingui-los sem o auxílio das Santas Escrituras. Somente aqueles que têm fortalecido a mente com as verdades da Bíblia poderão resistir, evitar o último grande conflito. Todos terão que passar pela prova decisiva. Obedecerei a Deus ou aos homens? Será que vossos pés estão firmados na rocha da imutável palavra do Senhor? Estamos preparados para permanecer firmes em defesa dos mandamentos de Deus e da fé em Jesus? Essas são perguntas que nós devemos responder em oração, pedindo a Deus que nos ajude. Essa citação está no livro O Grande Conflito, página 495. Que Deus nos ajude a nos mantermos fiéis à palavra e, quando ocorrer a crise final,
nós possamos estar firmes para defender o testemunho de Jesus e aquilo que nós acreditamos ser a verdade. Bom estudo para todos vocês. Deus os abençoe.